Me conta, Cláudio Rezende, para cantar alto também na Copa do Brasil. Teve garoa na terra da garoa, tem sol, tem frio. Como é que tá o clima em São Paulo? E o time do Galo com Hulk e mais 10. É isso, Rezendão. Um abraço. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Thiago. Um abraço a você, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes. Boa tarde a todos. São Paulo tem frio, mas um dia ensolarado. 20 graus neste momento, já fez bem mais frio pela manhã por aqui e à noite vai ser gelada também lá na região sul, na região do Morumbi, local do jogo do Galo contra o São Paulo às 9:30 da noite. Normalmente o Morumbi já é gelado. Hoje com essa frente fria que a gente está enfrentando aqui no Sudeste, expectativa de menos de 10 graus quando a bola rolar para Atlético e São Paulo. Ô Thiago, inclusive a Itatiaia, quando a gente estava vindo para cá, aqui para São Paulo, muitos boatos, né, de que o jogo poderia ser adiado, que o São Paulo, os jogadores estariam com uma situação psicológica complicada e que o São Paulo pediria à CBF o adiamento do jogo, o que não irá acontecer. São Paulo vai disputar o jogo normalmente, não fez nenhum pedido até aqui e não vai fazer para a CBF. Explicação porque teve a morte do Juan Esquerdo, lateral, o zagueiro, né, do Nacional do Uruguai. E ele passou mal no jogo contra o São Paulo, quinta-feira, aqui no Morumbi, mesmo palco do jogo de hoje. Jogadores do São Paulo, inclusive alguns deles, Caleri, Michel Araújo, estão se organizando para um voo fretado amanhã, para eles irem a Montevidéu, no Uruguai, para o enterro do jogador. Alguns atletas do São Paulo, principalmente mais sensibilizados desde quando teve o episódio e ontem à noite com a morte do jogador uruguaio. O Atlético inclusive se manifestou ontem pelas redes sociais também, lamentando o ocorrido, um jogador tão jovem que acabou perdendo a vida depois de uma arritmia cardíaca e complicações aqui em São Paulo. Mas o Galo tá pronto pro jogo, Thiago, e com o Hulk de volta, com o Júnior Alonso também. A gente já destacava essa possibilidade na segunda-feira. Ontem o Rubem Júnior confirmou aqui no Rádio Esportes que o Hulk havia sido liberado. Chegou aqui, já deu entrevista ontem a Itatiaia, dizendo que o São Paulo para ele é o favorito para o jogo. Então o Hulk, esperto, jogador experiente, joga para o São Paulo a pressão, principalmente no jogo de hoje. E o Atlético tentando, lógico, fazer uma boa partida para que hoje seja uma virada de chave nessa temporada do Atlético. O Galo segue firme e forte nas Copas, hoje Copa do Brasil, daqui a alguns dias tem também Fluminense pela Libertadores e o Galo reforçado para esse compromisso contra o Tricolor. Agora, eu sinceramente ontem estava ouvindo vocês aqui debatendo, o Simões deu uma ideia de escalação aí com o Batalha jogando de volante, né? Sem o Bernard. Eu, sinceramente, acredito que pode sobrar pro Bernard. Porque eu penso que o Milito hoje tem uma ideia tática, uma ideia parecida com o que ele fez no Clássico contra o Cruzeiro. Um cenário também de estádio cheio. A gente vai ter hoje mais de 50 mil torcedores aqui no Morumbi, assim como foi no Mineirão, só com a torcida do Cruzeiro. E naquele jogo, ele montou o Galo com 3 volantes, podemos dizer assim. Hoje ele não tem o Fausto Vera, que ele escalou contra o Cruzeiro. E aí a minha principal dúvida é essa: quem ele coloca no meio campo do Atlético junto com o Otávio e com o Alan Franco? Hoje ele não tem o Fausto Vera como volante mesmo, ou ele adianta o Batalha para jogar de volante, que é a função do Batalha, e aí coloca, por exemplo, lá atrás Saravia, Bruno Fux ou Lianco e Alonso. Aí faria a trinca de defesa com o Arana fechando pela esquerda. E aí o meio campo tendo Batalha, Otávio, e aí pode ser Alan Franco com Scarpa. Lá na frente, Paulinho e Hulk. Esse foi o time que o Simões trouxe aqui, que você gostou, Thiago. Agora, ele tem o Paulo Vitor, que é volante de ofício. Se não quiser mexer no Batalha, se quiser deixar o Batalha de zagueiro. Agora, Paulo Vitor é jovem. Vai colocar o Paulo Vitor nesse jogo? Já contra o São Paulo aqui com o Morumbi lotado? Pode colocar, quem sabe, o Rubens. O Rubens pode fazer essa função no meio campo também e tem intensidade. Se ele não quiser escalar o Bernard. Para mim, tá aí o grande dilema
E eu acho que vem surpresa na escalação do Galo para hoje, viu, Thiago? Cláudio Rezende, eu diria para você que só é dilema porque se trata do Milito, né? Se fosse um treinador que adotasse o trivial, e aqui não é um elogio, não é uma crítica, ele é assim, são as convicções dele, e acho que temos que respeitar. Um treinador que opta pela coisa natural, Simões, acho que colocaria os 3 volantes que ele tem à disposição, incluindo Batalha, e os zagueiros escolheria 2 daqueles que ele tem à disposição. Mas, como se trata do Milito, que é de uma escola diferente, aquele guardiolismo, tira o daqui, coloca o zagueiro de ponta, pode pintar alguma surpresa, até acredito, como disse o Cláudio Rezende, que deve ter uma surpresa, deve fugir do trivial mais uma vez. Eu acredito que não, Thiago, sabia? Eu acho que a lição de sábado foi muito dura para o Milito. Tomara, né? Tomara. Não, e olha só, na entrevista coletiva, né, o Cláudio, o Romano e o Ale Oliveira, eles destacavam, inclusive, um semblante diferente, uma entrevista coletiva diferente. Sim. O Milito, ele sempre explicou muito as questões. Foi a pior entrevista coletiva dele. Ele estava nitidamente abalado. Impaciente. Respostas curtas. Não é nem impaciente, não é questão de impaciência não, né, o Cláudio? Ele tava sem argumento, né? Ele estava meio abalado, você concorda comigo? Tava para baixo, mais desanimado. O que a gente espera é que o Milito hoje, porque ali foi pós-jogo, né? Logicamente ali ele sentiu o golpe. Que hoje ele já esteja animado, mas realmente ele sentiu que estava precisando fazer algo diferente. Que as coisas, do jeito que ele estava fazendo no Galo nos últimos jogos, não estavam funcionando, Simões. Eu acho que ele acusou o golpe, sabe, Thiago? E isso pode ter sido muito positivo pro Atlético, se ele realmente amadurecer em cima daquele jogo, né? Porque foi um jogo muito ruim do Atlético e ele errou muito, fez muita bobagem na escalação, nas substituições, e de repente apostar nessa escalação mais, não é nem conservadora, né? Porque o Atlético jogou 2 vezes contra o Cruzeiro assim, ganhou uma, empatou a outra. E naquele clássico do 0-0, embora o Cruzeiro tenha mandado a bola na trave ali aos 42, 43 do segundo tempo, o Atlético foi melhor do que o Cruzeiro, teve até mais oportunidades. Não foi uma injustiça o empate, mas foi. Mas então, seria mais racional, né? Sim, aí, o que acontece? Você vai pegar um time que tem um trio ofensivo de Luciano, Caleri e Lucas Moura, né? Que são jogadores de qualidade, são jogadores... Então eu acho que o Milito aprendeu um pouquinho a lição. Eu acho que ele vai de 2 zagueiros na zaga e Batalha, Otávio, Alan Franco, até para dar liberdade pro trio dele, que é melhor do que o do São Paulo, né? Scarpa, Paulinho e Hulk. Ô, Romano. Oi. É hora de pensar com um tom mais conservador pro jogo dessa noite, sabendo que tem a volta aqui em Belo Horizonte e também respeitando o momento do São Paulo, o momento do tricolor. Fabrício Calazans vai falar já dessa campanha sobre o comando do Zubeldia. É respeitar um pouquinho mais o São Paulo? Eu diria mais ainda, Thiago. Além de respeitar o momento do São Paulo, pensar mais sobre o que está acontecendo com o Atlético, que com essas invenções dele não está dando certo, tem um outro detalhe. Na mesa redonda do Atlético segunda-feira, o Cláudio e o Henrique André, e a gente trouxe alguns dados sobre o São Paulo. O São Paulo tem uma média de posse de bola de mais de 56%. É um time que gosta de ficar com a bola nos pés. Se você coloca um meio-campo de Batalha com Otávio e o Alan Franco, você tem a possibilidade de tirar essa bola do São Paulo, ter mais essa posse de bola e deixar o São Paulo meio incomodado, né? Deixar o São Paulo meio desconfortável no jogo, porque é um time que gosta de ter essa posse de bola. Então, o cenário que seria o ideal, e eu tô falando aqui o Alan Franco, mas pode ser o Rubens, até para dar uma dinâmica e poder atacar o lado direito do São Paulo, né? Fazer uma dobra de repente com o Arana, ou ele ficando um pouco mais da cobertura e liberando mais o Arana. São essas possibilidades se o Milito tiver aprendido a lição do último sábado no Mineirão. Tomara que tenha aprendido, que o Galo faça um grande jogo. O Cláudio Rezende falou ainda há pouco da situação dos jogadores do São Paulo, sobre a morte, e nós vamos tratar já com a Mariana Maneta, nossa correspondente em São Paulo, de todos os detalhes do funeral. Você que não acompanhou ou vinha acompanhando a luta do zagueiro de 27 anos do Nacional, que teve uma arritmia cardíaca no jogo da semana passada contra o Tricolor na Libertadores. Aliás, fim de semana, São Paulo até homenageou, entrou com camisas de força esquerda, mas ele não resistiu. Daqui a pouquinho,
A Mariana Maneta vai trazer os detalhes no Rádio Esportes. Agora, mais do São Paulo. Como é que veio o adversário em tricolor? Hoje não, hein? Hoje não, São Paulo. Fala aí, Fabrício Calazans. Tô ligado, deixa comigo, Thiago, um abraço pra você, pra quem se liga no Rádio Esportes. O São Paulo, que está vivo, assim como o Atlético nas Copas, Libertadores, Copa do Brasil, vai muito bem também no Campeonato Brasileiro e no final de semana venceu a equipe do Vitória no estádio do Morumbi por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro e naquela ocasião o técnico Zubeldia, ele preservou alguns titulares, como Rafinha, o goleiro Rafael, como o Wellington lateral, Bobadilha meio campista, o Luciano atacante também foi preservado. Qual que é o detalhe do São Paulo? Apostando no bom momento em casa. Desde que o Zubeldia assumiu a equipe, apenas uma derrota em 14 jogos. Foi para o Cuiabá, isso lá no mês de abril com o time reserva. E o São Paulo tem uma invencibilidade atual de 10 partidas jogando no Morumbis. Ele vai mudar a equipe esta noite na defesa. Contra o Goiás, o jogo que antecedeu aí o duelo contra o Atlético pela Copa do Brasil, o São Paulo perdeu o zagueiro Alan Franco. Ele foi expulso, então na vaga dele o Ferrarese deve ser o substituto. Se não for ele, o Sabino correndo por fora. E tem uma dúvida no meio ali para o ataque entre Michel Araújo e o Wellington Rato. Na semana passada, contra o Nacional do Uruguai, jogou o Wellington Rato. Então tem aí esta dúvida na defesa e também uma ligeira dúvida no setor ofensivo. Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Ferrarese ou Sabino e Wellington. Luiz Gustavo e Bobadilha, Lucas Luciano, Michel Araújo ou Wellington Rato. E no ataque toca no Caleri, que é gol, o argentino artilheiro da equipe. Thiago. Boa, Fabrício Calazans, 12:14. Ô, São Paulo, hoje não. Ô, Cláudio Rezende, mais do Galo pra gente passar a régua nessa primeira participação. E daqui a pouco, Rezende, você vai escalar o Galo. Dá um jeito, manda aquele zap pro Milito. Olá, Milito, que tal? Tiene juego esta noche? Como está? El Galonda. Manda pra ele, Rezende, pra você escalar o Galo aqui no Rádio Esportes, viu, Cláudio? Eu já estou me movimentando desde manhã aqui, por enquanto o Milito tá no mistério, mas a gente vai tentar um pouquinho mais até a segunda participação aqui no Rádio Esportes para clarear essa escalação do Atlético, viu, Thiago? Um detalhe, o Morumbi, agora virou Morumbis, né, com o name rights, mas o Atlético teve aqui naquela campanha de 2013, com o jogo de oitavas de final, o Galo conseguiu aqui uma vitória expressiva sobre o São Paulo, foi aquele jogo que o Ronaldinho falou, quando tá valendo, né, Thiago? E buscou aquela vitória. Eu estava nesse jogo, Rezende. E o Galo conseguiu uma vitória aqui, já abriu o caminho no mata-mata da Libertadores. Quem sabe hoje, para abrir o caminho. E o ano passado você vai se lembrar também. O Galo com o Filipão não ganhava de ninguém. 10 jogos sem ganhar, veio aqui pro Morumbis, gol de falta do Hulk de longe, no goleiro Rafael, né? E depois no segundo tempo teve um pênalti, o Pavon, que hoje está no Grêmio, fez o segundo gol. Então o Galo ganhou do São Paulo aqui no Morumbi e depois disso foi até a última rodada disputando o título brasileiro. Então, alguns exemplos bons pro torcedor do Galo ficar mais animado pro jogo de hoje. Eu já vou pro celular aqui então, Thiago, para tentar saber esse time do Galo, para trazê-lo aqui no segundo tempo do Rádio Esportes, Thiago. Lembrando que desse jogo do ano passado o Filipão arranca por uma ascensão meteórica pra melhor no campanha do retorno. E gol do Hulk no São Paulo é lei do ex, né? Na base, ele passou, né? na base. Na base. Mas do Lianco não é da base. Vamos lá, Lianco, aquele cruzamento hoje, meu filho, queixo no ombro, como diria Dada Maravilha, quem sabe gol do Lianco essa noite. Eu sei que vai ter gol do Galo e eu tô botando